Lincoln, atendendo Esta chamada está sendo gravada. 120 bebês e crianças. Eu sou muito feliz onde eu estou, com o que eu estou fazendo, com as pessoas que estão junto comigo, com as pessoas que eu tenho certeza que ainda vão chegar. E é isso, pedir licença para as nossas ancestrais, porque foi através delas que eu estou aqui hoje, com tanta força e garra e luta aí. Agradecer a minha parceira Mariana por não desistir de mim, porque muitas vezes, né, a gente quer desistir, mas ela não desiste de mim. Quando eu tô caindo, ela me levanta e vice-versa, e é isso. Mari, é você. Ai, que bom. Primeiramente, boa noite a todas. Que alegria estar aqui. E mais ainda, obrigada, Samara, pelo convite, né? Gratidão pelo carinho. Eu sempre falo para a Pri que o que eu mais gosto é esse movimento da partilha, né? Eu falo que nessa grande ciranda aí, a gente não solta a mão de ninguém. Quanto mais a gente tiver de mão dadas, mais longe a gente chega. Então, eu acredito muito no poder do coletivo, né? Eu acredito que a gente não faz nada sozinhas, ao contrário, quanto mais juntas estivermos, mais força temos, mais esperança, né, nós temos, e nós fazemos e cumprimos o mandato, né? Eu até falo do Paulo Freire, que é o esperançar, tá? No movimento da esperança, mas também tá na busca, né? Não ficar parado. Então, sou Mariana Alves. Sou daqui do território de Osasco. Em Osasco eu acabo atuando como coordenadora e supervisora também, né? Ocupo os dois cargos. Estou coordenadora de uma creche que chama Casa do Aprender aqui no município, que atende 135 crianças, né? Entre bebês de 4 meses a 3 anos e 11. E supervisiono 9 creches, né, que ficam sob a minha responsabilidade de supervisão. Além de coordenadora e supervisora, tenho uma segunda carga aí, que eu sou psicopedagoga também, psicanalista clínica, então eu tenho uma clínica aqui no centro de Osasco, onde que os meus atendimentos, né, são centralizados em autismo, TDAH, TOD, TEA, né? Vamos falar do TPS, tantos outros transtornos, né? E eu acabo fazendo um movimento muito social com algumas mães, porque Osasco ainda está numa busca de construção, né, pela neurodivergência, para ter um atendimento amplificado, tanto em terapias quanto assistência médica, mas ainda é um movimento que a gente fala que está engatinhando, né? E aí, através da clínica e das parceiras que eu tenho, também como psicopedagoga, a gente vai fazendo um movimento aí meio que voluntariado e social com a questão de terapia para algumas mães e famílias bem carentes. Nesse momento, como a Priscila falou, adoro essa questão da partilha, então estou na correria, sempre fazendo, né, as trocas. Amanhã tem simpósio, né? E eu falo que esse movimento da gente ir trocando, se movimentando, é pelo movimento de acreditar que é tudo possível. Que por mais que a gente faça uma pequena parcela, essa pequena parcela ela vai ter grandes frutos, né? Então, é uma fala que eu tenho todos os dias, né, com o meu território. Eu falo que se cada uma se comprometer em dar 100% de si e a gente conseguir atingir uma criança ou uma família, praticamente a gente está ganhando o mundo. Então eu falo, porque cada criança é um universo, né? Então eu falo, olha, vocês já ganharam um universo. Então ali elas vão entender nessa dimensão. Porque quando nós falamos de ajudar as famílias atípicas, pensando, né, em facilitar o caminho delas, quando eu olho não só dentro da área da pedagogia, porque eu vou atuar dentro da creche, eu até falo, eu não atuo dentro da creche como psicóloga, né, mas eu atuo dentro da creche como pedagoga, então o meu olhar passa a ser muito mais humanizado,
porque diante, às vezes, até dos estudos científicos, você chega com os laudos e com muitos comprometimentos, e achando que aquela criança ela não vai desenvolver em nada, ela não vai ampliar em nada, por conta daquele laudo que veio, praticamente, vamos dizer, determinando quem ela vai ser. E aí eu falo que essa é a minha alegria de ser pedagoga, porque eu falo, quando a gente é pedagoga, eu falo, a gente é lunática, né? E aí eu falo, eu acredito no poder da transformação, da interação, do brincar, do espaço, das relações. Aí eu falo, gente, as relações, elas transformam, elas curam, né? E aí eu falo, tragam as crianças para a creche, né? Tragam as crianças para a creche, que esse é o melhor lugar para eles. Então, pensando sempre nesse movimento, ter esses dois lados. E é isso, estou aqui para a gente partilhar, não é um monólogo, tá? Eu e a Priscila, a gente vai trazendo, conversando, costurando, vocês entrem, partilhem também, adoro que abra o microfone e fala, olha, Mariana, achei interessante isso, Priscila, pensei isso, então é uma partilha, tá? Entre amigas, nessa noite de sexta tão maravilhosa, né, que cada uma aí se dispôs para estar aqui com a gente, trocando experiências. É só isso, a gente está aqui trocando experiências e se acolhendo, né, que é a melhor parte, se acolher. Acho que é isso, Pri. Então, vamos. A nossa atividade de hoje, eu vou falar atividade, né, porque eu quero estar com vocês em atividade. Então, o nosso tema é promovendo a equidade e inclusão através da valorização da neurodiversidade e da conscientização sobre raça no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que seria isso? Pode passar, tá, por favor? Antes da Samara só passar, você volta só um pouquinho nesse slide aí? Desculpa aí, Pri. Ô, Mari Pri. Só para vocês entenderem um ponto, quando a gente pensou nesse tema, né, Pri? Primeira parte, assim, esse promovendo, e aí eu quero destacar isso, promovendo a valorização e a conscientização. Então, pensem num tripé. Eu só vou conseguir promover se aquilo tem valor para mim. Valorizar é valor. Então, valor é de importância, certo? Então, tudo que é importante, a gente dá muito valor. Então, por isso que eu falo que tudo tem que ser significativo. A gente fala muito disso, né? A proposta para as crianças tem que ser significativa. É muito lindo, muito romântico na fala. Na prática, às vezes foge. Então, quando nós falamos de promover, promover é o quê? É fazer, é permitir, né? Então, quando eu falo de dar, que promover vem muito de dar, de doar, e eu falo de valorizar, e juntamente de consciência, tudo isso só vai ter função de forma consciente. Então, para eu promover, tem que ser muito consciente esse valor, tem que ser muito significativo. Então, não adianta eu pensar em contexto de desenvolvimento, em raça, em neurodivergência, se isso não for significativo para a gente. Se eu não tiver a vontade de promover isso. Porque é legal a gente estar aqui falando sobre. É muito diferente a gente estar na ação diariamente. E o promover é o estar diariamente, porque como eu falei para a Pri, lá na creche a gente já bateu as expectativas das últimas leis, que as creches e as unidades teriam 50% de crianças deficientes e 50% de crianças não deficientes. A minha já bateu. Em cada sala eu tenho metade da sala com deficiência e a outra metade sem deficiência. Então, se eu tenho uma sala de 24, hoje eu tenho uma sala que ela até tem mais. Hoje eu tenho uma sala que nós temos 14, é o MG2, né? É o MG1. Uma de MG1 com 14 crianças atípicas e 10 crianças não atípicas. Então, eu tenho um número maior de crianças atípicas para crianças não atípicas, né? E a outra eu tenho 16 crianças atípicas para 8 crianças não atípicas, né? Então, só para vocês terem uma noção de quando a gente fala do promover. Porque o promover, e aí quando a gente vai trazendo essa ideia de escola normal, que a gente tinha a ideia de escola normal,
né? Nós não temos mais alunos não atípicos totalmente agora, porque eu tenho 2 salas que eu já estourei número de mais de 50%. Então, praticamente, daqui a pouco eu vou ter uma sala totalmente de crianças atípicas. E aí, exemplo, Mariana, vai se tornar uma sala especial, que eu falo que é importante a gente mudar essa terminologia ridícula, que todo mundo é especial. Eu sou especial, a Priscila é especial, a Samara é especial, eu tô vendo aqui a Kátia, todos vocês são especiais, nós somos especiais a partir de várias óticas. Né? Crianças com deficiência, a gente precisa usar as terminologias corretas. Crianças com deficiências, crianças com transtornos, crianças atípicas, crianças não atípicas, né? Porque não ter medo de usar os termos. Então, quando a gente vai falar desse promover, será que de fato a gente vai saber promover para uma capacidade de hoje, às vezes, de mais de 50% dentro de uma sala de aula? Se isso não tiver um valor para a gente e não for consciente, será que a gente está preparada para isso? Pode agora puxar, Pri. Ô, Pri, Mari, quando a Pri mandou esse tema, eu fiquei pensando muito nesse tema, porque para mim não é algo que eu vivo, né? Que eu não me aprofundei em estudo. E agora, Mari, você falando quão complexo é, né? E o quanto que ainda eu, enquanto coordenadora, enquanto alguém está na pesquisa, tenho que também que estudar sobre isso, né? Eu gosto muito da Maria Mantuan, ela é maravilhosa, mas é ir para além disso, né? Como que eu vivo isso na minha prática? Pois fiquem à vontade, meninas, por isso eu quero só ouvir vocês hoje. É isso. É isso, como a gente vive isso na prática. É bem interessante quando você traz isso, Samara, porque na hora que eu e a Pri, a gente foi costurando, pensando, a gente vem dessa realidade. E até foi uma coisa que nós conversamos agora há pouco, nós estávamos trocando figurinha um pouquinho antes de entrar, e eu falei o quanto a gente acaba ficando com uma carga, porque a gente é especialista. Então as pessoas vêm e falam assim, mas é fácil, que nem a minha creche aqui em Osasco, a que eu estou coordenadora, ela ganhou o prêmio de qualidade na parte de inclusão. Nós ficamos em primeiro lugar no município. Aí todo mundo virou e falou, Mariana, normal, é fácil, você é psicóloga, você é psicopedagoga, nossa, você respira isso. Suas professoras são todas especialistas, a maioria do meu grupo, né, as professoras são psicopedagogas, terapeutas infantis, ATs, TO, então elas não são só pedagogas também, né? Elas têm outras formações. Aí falou, mas é fácil, porque a sua creche é especialista, todo mundo tem uma especialização dentro da deficiência. E eu falei, é parte mais difícil, porque quanto mais a gente tem especialização, cada dia a gente tem um aumento, que na hora que nós estamos com essas crianças no espaço e na ação, é diferente dos livros, é diferente da literatura. A literatura acolhe o nosso coração, a literatura acolhe as nossas angústias, ou ela nos dá estratégia, mas na hora é diferente. Essa semana eu tenho um autista que ele convulsiona 60 vezes ao dia, gente. São 60 convulsões no dia. E ele tem o direito de estar ali. E aí a mãe foi acompanhando com o tempo. Eu falei assim, a gente tá preparada aqui para estar, mas a mãe é de uma situação muito precária. Então, assim, o socorro dela é a escola hoje. Então ela vai, fica com ele, a gente até, ela praticamente, hoje eu até brinquei, hoje ela é voluntária, né? Ela está se formando uma professora lá dentro com a gente, porque eu sei que o quanto é importante ela se alimentar lá na escola, o quanto às vezes é importante 2, 3 horas que a gente fica ali com ele, que ela fica lá no solário ou lá no jardim, ela às vezes dorme no balanço, que a gente tem uma rede, ela dorme, que é o momento dela de fuga. Porque são 60 convulsões num dia. Então, quando eu leio a literatura vai me falar, às vezes, de um autista que ela não me conta que ele convulsiona. E só essa mãe tem esse autista que convulsiona. Então, a professora teve que
aprender a lidar, a professora teve que aprender a como fazer a contenção, o acolhimento, não assustar as outras crianças aprenderam a cuidar dele. Então, hoje, quando ele está passando mal, as próprias crianças falam, o Arthur, eles até deram um apelido, né, pro desmaio dele, né? Eles falam que o Arthur tá tendo piriri, né? Aí eles falam, o Arthur tá tendo piriri, o Arthur tá tendo piriri, porque o olhinho dele fica, né, rápido demais, né, mexendo, e aí ele dá uns espasmos, né? Mas os amigos acolhem, tem amigo que fica deitado do lado dele, esperando passar. Aí, na hora que ele volta, eles falam, olha, por ele voltou, agora ele vai voltar a brincar. E o Arthur volta e volta a brincar. Então, assim, tivemos que conversar com as crianças. E aí eu até falo, tivemos que ter as conversas difíceis com as crianças. E foi tão lindo, porque você escutar a criança de 3, 4 anos entendendo que o Arthur tem convulsão, porque ele tem toda uma condição neurológica, né? E que tá tudo bem, que o Arthur é criança como eles. Gente, foi divino. Eu falo que a grande dificuldade, às vezes, é só o adulto. Porque as crianças foram mais fáceis. E quando você fala que as crianças já conseguem identificar, as crianças estavam abertas para a escuta ativa do professor, né? Total. E aí, quando a gente fala da escuta ativa, é a criança, é a pessoa estar aberta para novas possibilidades. Então, eles já conseguem identificar com antecedência o que vai acontecer com aquela criança. Então, são sinais, né? O olhinho virando, a criança fica estática, ou então desmaia, que nem dá o piriri. Então, eles já sabem identificar porque eles escutaram a educadora em algum momento. Então, quando a gente fala trabalhar a escuta, professoras, vamos trabalhar a escuta do bebê, eles estão ali mostrando que é possível. Se eles conseguem, por que nós, enquanto adultos, não estamos conseguindo escutar essas crianças? E é muito interessante, até nesse movimento da gente falar da neurodiversidade, a Pri vem trazendo muito essa questão da escuta, o quando a gente tem que começar a entender que corpos, cérebros, eles funcionam de forma diferente. Não temos padrões, né? Não existe padrões de movimentos, de pensamentos, de reações. Então, quando eu falo de uma criança, cada criança ela é única, né? Cada corpo é único. E aí, quando a Pri fala de uma escuta, cada escuta vai ser única. Porque às vezes nós falamos de pensar a escuta para falar da criança, né? Hoje eu falo que até essa terminologia no meio da pedagogia, ela se tornou algo tão bagunçado, tão banal assim, que tudo é escuta e observação. Só que a gente faz tipo um geralzão de escuta e observação. Ah, eu tenho que olhar tudo, olhar todos, ou escutar tudo, escutar tudo. Não, a escuta também é única. Quando eu falo de unidade de indivíduo, a escuta é única. Então, às vezes, eu vou ter que escutar o Enzo de um jeito, o outro, o Caleb de outro jeito, vou escutar o outro fulano de outro jeito. Então, as minhas escutas têm que ser também subjetivas, né? Subjetiva, isso é importante demais, porque quando eu falo de reconhecer a diferença, quando eu falo de respeitar, quando eu falo de valorizar, é isso. É entender a individualidade do sujeito. Eu brinco muito que a gente, quando prepara uma receita, né, uma receita de bolo, a gente pode fazer ter a mesma fórmula, os mesmos ingredientes, nunca vai ficar igual. Por que a gente tem a soberba de achar que a gente vai fazer uma criança e ela vai nascer completamente igual à outra? O cérebro vai ser construído de uma forma diferente. Eu, por mais afinidade que eu tenha com a Mariana, com a Samara, com a Sandra, com a Shirley, com as meninas que estão aqui, em algum momento os nossos pensamentos serão diferentes. Porque o nosso funcionamento é diferente. O nosso funcionamento do corpo, da mente, né, é diferente. Então, como é que a gente vai fazer um padrão de escuta, um padrão de estudo, um padrão de planejamento? Gente, desliga o microfone, tá dando ruído.
E é interessante que quando a gente começa a pensar, a partir disso que a Priscila falou, a gente começa a entender que é o que a Dai falou aí. Dai, é difícil. Estar em sala é muito difícil. E ainda quando a Samara falou, nós como gestão, né, eu falo assim, que eu não sou aquela parte da gestão que quando falaram para mim que seria, eu fiquei esperando, né, que a gente fica no computador, a gente só resolve as coisas burocráticas e parará. Não, eu sou a gestora de chão. Eu entro em sala, eu fico em sala, eu conto história, eu faço contenção, eu tiro almoço, né? Eu, até hoje, isso é muito interessante, porque no começo a minha equipe se assustava, porque eu ficava muito em sala, então na cabeça delas eu estava espionando elas. Hoje, se eu não vou, elas ficam revoltadas. Elas falam, oh, você não passou aqui, isso, aquilo, outro. Eu falo, não, eu estava na sala da fulana. Por quê? Ficar no chão é conseguir identificar essa escuta que é difícil, Dai. Porque, como você falou, quando nós estamos trazendo toda a questão da neurodiversidade, e eu estou falando de uma questão de respeito, de entender que cada cérebro funciona diferente, ainda a gente está programadas numa ideia de que todas as crianças iam funcionar de um jeito. De que todas as crianças têm que sentar na roda, de que todas as crianças têm que escutar a história, de que todas as crianças vão fazer a atividade propostas. E aí, quando nós vamos falar de neurodiversidade, quando nós vamos falar de cérebros que funcionam diferente, ali eu já tenho que compreender que os 32, como você falou, eles vão funcionar diferente, então vão ser de 32 formas diferentes de ser usados, cérebros num espaço que, vamos dizer, é uma caixinha de fósforo, porque a minha creche, a última que eu saí, né, agora, porque eu fui para uma maior, que eu fiquei 5 anos, eu fiquei numa de 5 anos, a Priscila chegou até a conhecer um pouco lá o espaço, né, Pri? Literalmente, ela era um ovinho de codorna. Hoje eu estou no ovo de avestruz, que é uma creche imensa. A minha era um ovinho de codorna. E eu tinha uma sala, como eu falei para vocês, uma sala que eu chegava a ter 18 deficientes, de 24 crianças. E aí, 18 deficiências entre Downs, TEAs, TDAH, TOD, tinha muito TOD, foi a época que eu tive que fazer até um estudo de meio, porque eu falei, nossa, veio muito TOD para um lugar só, e exemplo, todas as salas tinham TOD, e aí não tinha como eu até nem ramificar para outra professora, porque todas as salas tinham. E aí foi onde que eu falei para elas, olha, nós temos que ampliar os estudos, vamos buscar. O TOD, ele vai entrar na força da palavra da negativa. Vamos começar a estudar comunicação não violenta. Vamos estudar psicologia positiva, coisa que elas não tinham nem acesso, porque era só para atender que era TOD. Porque nós sabíamos o confronto, a necessidade do não, e elas tinham essa necessidade, né, que eu falei para a Pri, que ainda é uma necessidade que eu vejo hoje em todas ainda instituições, que a gente tem uma necessidade de silenciar as crianças. A gente ainda se incomoda com os choros, a gente se incomoda com os maus comportamentos, nós nos incomodamos com esses corpos em atividade. Então, assim, a gente tem uma necessidade de silenciar esses corpos, porque é também uma linha histórica e cultural, de que é o bonzinho, o aluno bonzinho é o que fica quietinho, o aluno bonzinho é o que se comporta, o que faz atividade, o que senta, o que ouve a roda. Então, a gente ainda vem de toda essa construção, e ainda a gente tem muitas gestoras que obrigam muito isso, né? Porque as crianças estão chorando, sua sala não tem domínio, né? E aí a professora, ela se sente nessa cobrança. Então, quando a gente começa a entender e falar sobre neurodiversidade e entende que um cérebro, ele vai funcionar diferente do outro, ali a gente tem que começar a dar as mãos, a ideia, como a Pri falou, da abertura. Entender que a sua sala não são 32 crianças mais, mas são 32 indivíduos. A Dai já pensou o que cada um tem de necessidade?
Qual é a escuta de cada um? Às vezes você só tem um que ele tem a necessidade só de brincar com dinossauro. Às vezes você vai ter um que ele vai ter a necessidade só da areia. Ou você vai ter um, às vezes, que ele não é verbal. Às vezes você vai ter um que ele não gosta de comer arroz. Então, se você for fazendo, né, que nós vamos falando, essa costura diariamente, esse, né, tecer diariamente, quando você olhar, você tem as particularidades das 32 e a Dai começa a conseguir atender a necessidade, porque quando nós falamos de poder da escuta, o poder da escuta é atender a necessidade da criança, né? O que aquele corpo quer me comunicar, né? O que aquela criança está me comunicando. Eu acredito que esse é o caminho da pesquisa, como a Samara disse, né? A gente vive em constante pesquisa, né? E pesquisar começa dentro de sala. E a creche é um laboratório, né? Sim. É enorme. Alguém tá fazendo uma pergunta? Eu tô até lendo a da Dai, né? Que ela até falou que essa questão que eu até falei, né? Essa questão da crise, né? Do bater, do morder e de pensar esse espaço. Porque, assim, como a Dai explicou, quando a gente não busca a compreender esses corpos, essa mente, né? Que ela se relaciona diferente, que ela, vamos dizer assim, que ela entra em contato com o que tudo ao redor dela tá ali estimulando, manifestando, ela vai ter crise. Então, por isso que eu falei que a escola ainda não está pronta para isso, né, para essa conversa, porque hoje grande parte da escola é disparador de crise nas crianças. Isso é tão interessante, né? Às vezes as crianças estão em crise e eu falo para as professoras, o que no espaço aconteceu? Aí elas param e pensam, Mari, eu acho que nada. Eu falei, sério? Será que não é nada? Vamos começar aí. Aí eu começo com elas. E é como se a gente voltasse um reset. Começo a voltar com elas, cara, foi isso. Mariana, foi nesse momento. É isso. Porque muitas vezes o ambiente ele vai ser um grande disparador em crise. Então, se eu sei que eu tenho crianças atípicas dentro desse espaço, como que é o meu espaço? O meu espaço ele não pode ser agitado. Eu, professora, não posso ser agitada, né? A Pri até comentou que ela adora uma fala que eu acabo sempre trazendo informação, e eu falo assim, gente, sala agitada, professora agitada. Eu até brinco com as minhas professoras. Eu falo assim, eu nem preciso entrar na sala de vocês para saber quem vocês é. As salas de vocês me comunicam quem são vocês. Né? Por quê? Quando eu, professor, eu sei, eu falo não só do chão, mas muitos anos de volante, eu falo que o grande fortalecimento da minha carreira foi os meus mais 5 anos de volante nas creches, né? Você passar de berçário a pré e você ser o faz tudo, né? O faz tudo, né? Porque volante é o faz tudo, né? Então, assim, só de volante eu fiquei 5 anos, depois fui para auxiliar, de auxiliar professora, de professora para coordenadora, e aí eu pulei só a parte da direção e já fui para supervisão, né? Então eu falo, o interessante de quando a gente está aqui falando, a gente está falando de um chão, que eu venho desse chão, né? Eu sei que quando está em crise, Dai, não é fácil. Esses dias teve uma criança que entrou em crise que eu deitei no chão com ele. Porque se eu pego ele pela minha força, eu ia quebrar ele. Ele se mutila. Então, ele se arranha até sangrar, né? Ele se morde. Então, eu abracei ele todinho com o meu corpo e nós dois deitamos no chão em efeito fetal. As meninas da cozinha, as professoras ali, tudo me olhando. E aí, eu fui falando bem baixinho no ouvido dele, fui falando, Matheus, a Pro tá aqui, Matheus, a Pro tá aqui. E aí ele foi se acalmando, ele transpirava, ele todo vermelho, ele transpirando, se acalmou, olhou para mim, deu uma risada, tipo, naquele momento ele me reconheceu, saiu da crise, né? Passou, levantou, foi, buscou a garrafinha dele, bebeu água, pediu colo para mim, aí deitou no meu colo, dormiu 1 hora. Desligou.
coloquei ele no colchão, descansou. 1 hora depois levantou maravilhoso. Eu falei, gente, é isso que ele só precisava. A carga emocional é pesada, a carga sensorial é pesada. Então, eles vão entrar em efeito de extravasar. E muitas vezes eles vão extravasar aonde? Na escola. Então, por isso que nós não podemos só estudar pedagogia. Eu falo que a gente tem que ampliar. Então, quem puder, estuda, né? Vamos atrás de aprender a fazer contenção, vamos atrás de aprender a fazer manobras, né? De fazer acolhimento, de pensar o espaço. Às vezes o espaço é muito cheio de informação, manifestações de cores. Isso agride, de certa forma, muitos autistas, deixam eles mais agitados. Ah, mas a gente adora uma decoração, a gente adora o colorido, Mariana. Sim, mas aí o seu aluninho vai ficar dando crise e a crise é com você. Lá na nossa unidade, o ano passado, as mesas eram mesas com bancos, né? E os refeitórios eram extremamente barulhentos, porque as crianças elas ficavam se batendo, né? O tempo todo. E aí alguma queria sair do banco, não conseguia. Esse ano a gente trocou todos os bancos por cadeira. Gente, assim, foi uma coisa que tem que ter, né? O apoio também da mantenedora, né? Porque isso demanda um custo, né? Mas uma coisa simples, de um banco para uma cadeira, já mudou toda uma acústica do espaço. Então, uma criança que ficava desregulando ali por muito tempo, ou então frequentemente, acaba não se desregulando porque o barulho foi amenizado. O tanto de estímulo foi amenizado. Quando eu entrei lá, as paredes todas tinham desenhos. A gente foi tirando aos poucos. E isso também era uma forma de gatilho para as crianças. Os desenhos são maravilhosos, né? Só que até que ponto a gente também não está prejudicando o estímulo e a questão sensorial das crianças? A gente trocou as atividades, né, as propostas por painéis. Então, tem painéis espalhados por toda a unidade, na altura das crianças, e não a parede completa, cheia de cores ali, com desenhos, às vezes, que as crianças não estão nem entendendo, que nem representam a elas. Então, são pequenos detalhes que a gente vai conseguindo trocar ali, fazendo de uma outra forma dentro do espaço, e também vai contribuindo para a qualidade de vida dessas crianças. E quando a gente fala sobre a equidade, é proporcionar isso. Porque se é uma criança que está lá em casa, ela não tem a quantidade de estímulo que tem na escola, como que é em casa? Nossa, as paredes são todas brancas. Ela chega num espaço que as paredes são todas coloridas, todas cheias de desenhos, todas, né, cheias de grafismo. Vai ter um choque, vai ser uma outra realidade. E nem todo mundo está preparado para essa nova realidade, né? Ainda mais as crianças neuroatípicas. Então, muito menos ainda. Cada vez mais a gente vai ter mais crianças nesses espaços. E Sim. aí a gente tem que estar preparado. Ô, Priscila e Mari, vocês trazem essa questão aí da organização, né, dos espaços, quanto eles comunicam. Eu estou pensando aqui em várias situações, principalmente do refeitório, né? A maneira que a gente organiza o refeitório vai influenciar totalmente nesse comportamento das crianças. Total. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas levam susto. Tá, mas o que isso tem a ver? Tudo. Tudo a ver, né? Muito a ver. Até lembrei de uma fala que eu tive com a minha diretora, ela está aqui no grupo. A gente estava repensando sobre o refeitório e eu consegui reorganizar. Deu uma diferença gritante, eu não consegui ainda tirar os bancos, né? Mas a gente tem as mesinhas. E como a maneira que a gente organiza essa questão dos desenhos nas paredes lá, a gente não tem. A gente tem painel com as produções das crianças. A maneira como a gente organiza a sala de referência, com os brinquedos, materialidade, de como que essa criança vai se regulando. E é isso que vocês estão falando, a gente não está preparado para isso, né? E aí eu penso como que a nossa formação, né, ela foi muito fraca. E a gente está estudando agora sobre isso. Sim, né? e trazendo até um ponto bem interessante que você falou, Samara, essa questão das refeições, porque quando nós estamos falando de crianças neuroatípicas,
elas têm grande dificuldade em se relacionar com os alimentos. Então, tem sempre, quando elas chegam no nosso espaço, pode ser TDAH, pode ser TOD, pode ser TEA, pode ser TPS, que acaba sendo agravante por conta da questão sensorial. Todas essas crianças elas vão ter uma dificuldade de se relacionar com o alimento. Então, o TDAH, a necessidade de ter que ficar sentado. Ele come de pé. Então, como que você comunica às outras crianças que ele tem essa necessidade de ficar em pé? Porque todo mundo vai querer comer em pé também. Entendeu? É isso. E aí, exemplo, você às vezes vai ter um TEA que ele só come arroz, que é o nosso caso lá. Eu falo que é a galerinha do arroz, nós temos. Então, assim, isso foi tão interessante, porque já faz uns 7 anos, 7, 8 anos lá na instituição, que eu trabalhei o tirar tudo de plástico. Então, não tem mais nada de plástico na creche, assim, na parte de alimentação. São copos de vidros, pratos de vidros, garfos. Por quê? Por conta da questão sensorial. Se eu estou falando que o autista ele tem toda uma questão com a parte sensorial, como que eu vou trazer para ele independência nessa questão sensorial e vou ali ajudar todo o percurso dele de autonomia, se ele não vai ter contato com aquilo que ativa a rigidez cognitiva dele? Eu tenho um exemplo, Mari, nisso que você está falando que trocou, né? Lá na nossa unidade, como a nossa maior demanda é berçário 1 e 2, a gente ficou muito resistente de trocar os pratos. Né? Pode trocar! Não, então, aí a gente tem né? Na época, né, aconteceu isso, a gente só tinha um laudado nível 3. E aí a gente ofertava o prato, né? Ele arremessava o prato, tuque. Todos os pratos ele arremessava. E aí teve um dia, ele é não verbal, teve um dia que eu levei ele na cozinha. Eu falei, qual prato você quer? Ele apontou o de vidro. Ele arremessava o de plástico porque ele é acostumado a comer no de vidro. Então, até isso a gente tem que se atentar. E aí a gente achando, nossa, essa criança está fazendo muita birra, é muita malcriação, é muita falta de educação. Não, gente, ele foi acostumado a comer com um prato de vidro. Pronto. E é interessante que você fala, porque hoje vem muita gente que visita lá a creche e tal, e até o pessoal da Secretaria de Educação pega eles e falam assim, Mariana, como vocês conseguem do B1 ao Maternal 2, que aqui eu Osasco é Maternal 2, ainda não é mini grupo, né? Maternal 2, mas é o MG2 de vocês. Vocês usam pratos de vidros, copos de vidros, as crianças não quebram? Eu falo, não, quem quebra são os adultos. Diariamente as meninas, quebrei um copo, aí a outra vira, quebrei um prato. Eu falei, nunca tivemos um acidente com as crianças, nunca tivemos uma criança que arremessasse. Por quê? Como você falou, lembra da importância que nós falamos da valorização lá no começo? Eles estão na vida, gente. A gente já está valorizando as crianças que estão na vida. Eles não vão vir a ser. Então, a gente ainda está numa prática que eles vão vir a ser adultos, eles vão vir a ser inteligentes, eles vão vir a ser competentes para usar coisas de adulto. Não, eles estão na nossa vida, eles já estão participando, eles participam das nossas conversas, eles participam das nossas rotinas, eles participam da nossa vida, dos nossos problemas. Se a gente para e observa, a gente fala tudo na frente das crianças. As crianças estão nesses espaços, é porque ainda a gente não reconhece a presença deles como pessoa. Ô, Mari, quando a gente fala das DCNEs, né, sujeito histórico de direito, mas tá longe ainda, né? Quando a gente muito! Porque, como você falou, qual é o medo de colocar o prato de vidro? Porque eles vão quebrar. Gente, eles comem isso em casa. Faz parte da rotina, da vivência de casa. Tem muita casa que não tem o pratinho lindo com as divisões. Não, a mãe só tem um prato de vidro. A mãe só tem um garfo. A mãe tem a panela. Tem criança que tem mania de comer na panela, porque nem prato em casa às vezes tem. E a gente ainda fica, vou dizer até uma palavra, eu acho que é muito forte, mas a gente fica marginalizando a inteligência das nossas crianças. Eles não são competentes, eles são muito poucos para isso. Então a gente coloca ainda eles num lugar de incompetentes, de emburrecimento, de
fragilidade, de que eles não podem fazer? Não, eles podem, como eu falo, cada um funciona de um jeito, cada um é um indivíduo. Então, pensar nesse indivíduo a partir dessa perspectiva é a gente também fazer a alteração, como a Samara falou. Como que eu estou pensando nos nossos espaços? Porque como se eu penso meus espaços, se os meus espaços não conversam com a realidade dos meus indivíduos? E aí, Né? Por isso que eu até brinco. E aí eu até brinco pensando nas crianças que têm a superdotação e as altas habilidades, os minis adultos. Como é que eu vou inserir esse mini adulto numa realidade de um bebê recém-nascido? Eu tenho que escutar ele, né? Eu tenho que saber que ele não vai aceitar estar num lugar todo estereotipado, cheio de desenho, as frutinhas cheias de olhinho e boquinha. Não, se eu sou um mini adulto, eu vou querer coisas, né? De adultos, coisas compatíveis com o que eu vou ter, reais, que eu vou ter quando eu sair daqui. E Isso aí, mesmo. então, pegando essas crianças e cada vez mais, né? Porque essa questão da tecnologia, né? As questões das famílias também serem um pouco mais, terem acesso a mais informação, a alimentação de qualidade, as crianças estão nascendo muito diferente. A gente compara aí, quando eu nasci, minha mãe rolou ali meses num pano, porque praticamente nem o olho abria, porque tinha... O coeiro, né? Você foi enroladinha no coeiro, né? E aí tinha roupa, tinha não sei o quê, porque a criança tinha que ficar embalada. Hoje, tem criança nascendo com dente, gente. Do avanço que tá. Então, como é que a gente tem que parar no tempo lá de 40 anos atrás? A gente precisa evoluir junto. Essa fala que tu traz, tem uma pesquisadora, Beatriz, eu esqueci o sobrenome dela, e ela fala justamente sobre isso. Lá atrás, o bebê era todo enroladinho. Hoje não tem mais isso, né? E acompanhar mesmo esse processo que vem acontecendo desde a primeira infância. Literalmente, sim. É isso. Sá, você passa para o próximo slide, que vai costurar muito com isso que vocês acabaram agora de mencionar, que é isso. Como eu entendo transformação de era, porque é era, né? Nós estamos falando de era, transformação de era, de temporalidade, de épocas, para pensar a criança. Que muitas vezes nós estamos olhando para a mesma criança do século XIX, como vocês falaram agora. Né? Nem do iluminismo a gente ainda está se aproximando, porque a época do iluminismo as crianças já estavam ali livres, soltinhas, com as camisolas, né? Século XIX as crianças vestiam a roupa de adultos, né? Então, quando vocês duas vão falando disso, quando eu vou pensar em inclusão, eu ainda acabo pensando o quanto nós estamos presos a essa criança que nós fomos, ou que era, que é isso, porque a mãe da Priscila amarrava, porque eu precisava ter esse corpo firme, e a ideia de se ter um corpo firme era um corpo estático, que ele precisava se desenvolver dentro de um casulo, a ideia da borboleta, né, do casulo para depois criar as asinhas. Então, assim, quando que essa criança vai criar as asinhas, né? Ele tem que ficar ali no casulinho. Se você perceber, a gente ainda está costurando essa ideia, porque quando chega num B1, no B2, eles começam a correr, eles começam a morder, eles começam a bater, eles começam a fazer qualquer comportamento, a gente já vira e fala o quê? O fulano não é bonzinho, ele não fica quietinho, ele tá com problema em casa, ou a estrutura da casa dele é assim, o pai e a mãe devem se matar, a gente já começa com os autos julgamentos. Só que aí você vai fazer uma entrevista com a família, você descobre que a casa tem 2 cômodos e a criança não consegue se movimentar dentro. Então, na escola, ela vai fazer o quê? E aí, para ampliar isso que você está falando, Pri. Qual é a parte que eu não entendi do desenvolvimento infantil? Né? Porque se você pega e para e lê de 2 anos o que tem que acontecer com esse corpinho desse indivíduo, ou com um aninho, ele tá dentro. E quem não tá dentro, tá com atraso. E o atraso é preocupante. Então, se ele tá batendo, ele tá mordendo, ele tá correndo, tá dentro do marcos do desenvolvimento. Ele vai se desenvolver, e para se desenvolver, ele tem que correr. Para desenvolver, ele tem que cair, ele tem que pular.
né? Ele tem que subir, ele tem que descer, ele tem que chorar. Ele tem que morder. A mordida, ela não é agressividade. A gente ainda coloca isso em alguns relatórios, que o fulaninho é agressivo porque mordeu. Gente, mordida é linguagem. Ele não sabe falar. Ele vai usar a boca. É fase oral, é Piaget, ó. Bora lá para fase oral, fase oral. É identificar que tudo vem pela boca, o desejo, o prazer vem pela boca. Então, o corpo do meu amigo, naquele momento, é um prazer. Eu não sei beijar. Eu vou morder. Eu não sei expressar carinho, eu vou morder. Então, a gente vai olhando e pensando em inclusão, e aí isso vai ter um ponto até agravante no caso de uma criança com deficiência, que aí a questão de compreensão dele tem todo vamos dizer, uma configuração mais diferente ainda. Que aí ele não sabe, às vezes, lidar com aquela comunicação, ninguém compreende a comunicação dele. E aí ele vai usar muitas vezes ou do corpo ou da força para comunicar. Então ele não vai chegar e vai falar, olha, essa etiqueta aqui da minha roupa tá me incomodando. Não. Muitas vezes, se ele é não verbal, ele não vai conseguir comunicar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai rasgar toda a roupa, ele vai arrancar a roupa, ele vai bater na professora que vai tentar perguntar para ele, ô João, o que está acontecendo, João? Ele vai querer socar a professora, porque a etiqueta que está na nuca dele não deixa ele nem pensar. Porque o percurso que nós falamos da rigidez, que ali ela é cognitiva, ele vai vir com muita força a crise sensorial, o cérebro está em alerta. Então, você acha que ele vai pensar como vai te comunicar? Não, ele vai tentar só arrancar do corpo dele. Na hora que ele arranca do corpo aquela roupa, você vai ver, nossa, ele entra no estado que a gente fala que é de prazer. A criança, ela cai até pro lado, ele para, fica te olhando pro nada. Aí você fala, meu Deus, passou. Por que passou? Ele não sabia comunicar. Só que aí entra também, de novo, a escutativa. Em algum momento ele identificou que ele estava incomodado, ou puxando a roupa, ou incomodado com o bracinho, com o corpo, se jogando. Em algum momento ele sinalizou: você precisa de estar atenta. O olhar tem que estar atento para saber o que incomoda aquela criança, porque eles falam, mesmo não falando, iguais os bebês, mesmo não falando, eles comunicam. É através do choro, é através do balbucio. Eles estão te comunicando. Se você não estiver aberta para escutar, a sua criança vai estar sempre se desregulando e você sofrendo em sala. Se você não conseguir antecipar isso, você vai desestruturar todo um contexto, toda uma prática pedagógica por conta do seu trabalho que não está sendo efetivo. Porque é só você parar e pensar o que está acontecendo. Quando você traz essa questão de parar para olhar para a nossa prática, né, vamos assim dizer, é difícil para o professor olhar. Né? É mais fácil ele trazer só o problema e não pensar sobre as próprias ações deles. E aí então, vem uma demanda muito grande para a gestão ter que dar conta. E aí esse professor não está olhando para o que ele está fazendo, não antecipando, né, para tentar amenizar a situação. Isso é muito grave mesmo. Então, é interessante que você... A gente estava falando isso. Ó, por quê? Eu amo essa colocação da Mariana. Professora agitada, sala agitada, né? A questão da rigidez cognitiva, ela não existe somente em criança, ela existe em adulto também, certo? Então, se a professora tem uma rigidez cognitiva, ela vai conseguir atender aquela criança se nem ela consegue absorver aquilo e fazer diferente, porque ela tem um padrão, ela segue um padrão, né? Ela aprende. Acho que falhou lá na Pri. Aí virar a chavinha para o novo. E aí o que acontece? Fica nesse embate, nessa luta corporal com a criança. E um ponto interessante disso que vocês estão trazendo é o quanto falta entender que adaptar o ambiente
para ser inclusivo não é fazer as crianças a se adaptar a gente. Boa, hein? Entendeu? A Tem que gente ainda anotar, tem hein, isso. Mariana? Anota. A gente tem isso. A gente tem isso de achar assim, eles têm que se adaptar ao nosso jeito. Se eu estou Na escola falando tem de que ser adaptação. preparada. Isso, e se eu estou falando de um espaço que ele tem que ser inclusivo, eu tenho que pensar num espaço que ele esteja aberto a se adaptar a cada criança. É muito amplo, por isso que quando vocês duas vêm falar dessa rigidez cognitiva do adulto, muitas vezes eu sento com as minhas professoras e falo assim para elas, tá, o que tá te disparando com essa criança? Ah, Mariana, isso. Muitas vezes eu já mudei professora de sala. No auge da adaptação. Minha diretora quase me matando. Você é doida, as crianças criaram vínculo. Eu falei, não é o momento dela. As crianças estão disparando o gatilho nela. Ela não conseguiu se adaptar às crianças. Não é as crianças que têm que se adaptar a ela. Ela é o adulto preparado. Ela estudou para isso. Então, nós vamos pegar outra professora. Peguei outra professora. Pode falar. Mas falar sobre isso também, nem todo mundo está preparado para ouvir, né? Não tá. Eu Mas, falo não tá porque a gente não tá. A gente não tá. Eu falo também como gestora. Uhum. E aí, quando eu sento, e aí eu falo, olha, professora, não é o seu pessoal aqui. Ainda eu até brinco, né? Eu tenho muito dessa de brincar com as meninas, eu até brinco com elas, vocês não levam pro coração, hein? E vocês também não se sintam as mais importantes do universo, não. Aqui a gente está trabalhando pelas crianças. Então, assim, as crianças estão bem, nós vamos estar bem. E aí eu sento, tal, às vezes troquei ela lá de turma. A professora relaxa, pensa, ela falou, nossa, Mariana, como foi bom você ter pensado e ter me tirado, é verdade, aquilo ali me disparava, nossa, fui atrás de também me conhecer, fui atrás de buscar outros recursos, outras estratégias, e a outra entrou na sala, ela fez o trabalho deslanchar, então não é a incompetência de uma ou a falta da competência da outra, eu falo, é a junção da parceria, é saber onde que aquela minha professora naquele momento, ela pode estar colocada em algum lugar e que a ação dela pedagógica vai ser eficaz, porque se eu não entender que a escola que vai se adaptar à inclusão, a gente nunca vai fechar essa conta. Porque a gente sempre vai achar que todas as crianças têm que se adaptar a gente. E aí, como a Priscila falou, é muito mais fácil se você for pensar assim mesmo. É só um adulto para 32 indivíduos. Então, 32 indivíduos ter que se adaptar com aquele único adulto é mais fácil do que um adulto se adaptar a 32 indivíduos. Você pensar de forma diferente para 32 crianças. Só que eu falo, as crianças, eles têm a cognição preparada para isso? Não. Quem é o adulto que pensa? A gente. Quem é o adulto que estuda? A gente. Então, quem é o adulto preparado? Somos nós. E aí... Então, ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm os estudos de vocês na instituição, certo? Sim, diariamente. Como que vocês constroem isso? Né? Esse percurso mesmo de reflexão para a inclusão? Porque não tem uma receita, né? Mas deve ter um embasamento a partir daquilo que vocês vivem. Sabe como nós construímos? Temática da prática. Ela é diária. Eu faço reunião com as professoras segunda, quarta e sextas, 3 vezes por semana, geralzão, com todas do grupo, todas. E a gente senta para fazer temática da prática. O que é a temática da prática? A gente traz os problemas das salas. Boa. Todas sentam e trazem os problemas da sua sala. Então, quem é de berçário conta as suas angústias de berçário, quem é de maternal conta as suas angústias de maternal. E aí a gente senta ali e nós, no conjunto, vai pensando. Então, às vezes, eu tenho uma do berçário que ela tem um feeling. E ela fala, amiga, mas por que você não faz isso, isso, isso? Aí a outra vira e fala, nossa, amiga, eu não tinha pensado nisso. Amiga, ano passado eu peguei tal turma e na minha turma também tinha um fulano assim. Ô, Mari, você trazendo isso aí, a gente tem os momentos de formação, só que é voltado pro plano formativo, né, que eu tenho lá com a professora. Porém, o nosso também. Porém, quando você traz aí, né, os problemas de sala,
dá assim, nossa, faz sentido, né? Qual que é o problema dessa turma? Por E quê? organização de relação, né? Que é para a gente pensar junto com as professoras. Sim, porque como você falou, a gente tem que fazer um movimento formativo, mas quando eu trago assim, exemplo, vamos trabalhar a temática de leitura, certo? A SME mandou a leitura para trabalhar. Como que eu vou trabalhar a leitura com uma sala que eu tenho tantos atípicos? Amigas, qual é a sua dificuldade com uma roda? B1. Vocês pensam como trazer essa leitura para os bebês? Porque os bebês não dá para pôr em roda. B2, como você pensa essa leitura para os bebês? Ah, a gente pensa assim, assim, assim. Maternal, lá, o MG1, como que vocês acabam fazendo esse movimento que vocês têm 2, 3, 4, 5 autistas? Como que rola a roda de história de vocês? Ah, a minha é assim, aí começa a surgir as angústias, aí ali você vai costurando. Quando surgem as angústias, você, como gestora, você vai trazer o quê? As estratégias para elas pensarem. Tá, desde quando a leitura é obrigatória em roda? Opa, é verdade, não é obrigatória. Se eu estou falando de educação infantil, nós estamos falando de movimento. Será que eu fazendo em vários espaços do SEI, vários percursos de histórias, blocos de histórias, eu não vou atrair mais as crianças? Ou eu fazer com as amigas, com as parceiras, trocas de salas? Um dia vamos ouvir a história na sala de uma, ou vamos para o pátio com a outra professora, né? A gente faz essas trocas, ou uma só vai ser a leitora e a gente leva todo o grupo de maternal para lá, para o jardim, porque eu Todo caminho, hein? consigo conter, é isso. Então, é pensar essas estratégias, porque eu estou trabalhando a leitura, mas será que essa leitura está sendo significativa? Foi o que nós falamos lá no começo do valor. Será que tem um valor? Ou é só para a gente pagar o pedágio com a SME? Entendeu? Para falar que está sendo feito. Entendeu? Então, não. Está sendo feito e está sentido, né? E aí, como você falou, quando a gente chega lá no chão, porque a gente está no chão, a SME não está lá com a gente no chão. Todo dia, toda hora, todo momento. Eles não estão fazendo a roda. Eles não estão construindo os projetos internamente. Então, é nós que fazemos parte disso. E aí, pensar como nós falamos. Como que eu penso esse espaço a partir do todo, é todas. A gente pensa as soluções no coletivo, no conjunto. Porque ano que vem é a outra amiguinha que vai pegar, às vezes, a sua sala. E se ela já escuta essas angústias nesse ano, ela já vai falando, opa, peraí, eu vou ter que ir buscando caminhos, né? Ou nós vamos trocando figurinha. E aí eu percebo que isso rompe muito com as disputas também, internamente, né? Com aquela questão de divisão dos grupos. Não, porque uma acolhe a outra. Uma acolhe a outra, uma troca figurinha ali com a outra, uma conhece os problemas das outras. Mari? Colaborativo. Sim, e aí acaba-se os julgamentos, porque às vezes eu olho e falo, a galera do B1 não faz nada, os bebês delas são tão pouquinhos, parece que elas não fazem nada, nossa, são tão agitadas. Quando elas começam a descobrir as pendências do B1, elas falam, não, gente, é pesado ficar com os bebês de 4 meses, todo mundo chora junto. Um chorou, acordou todo mundo. É 18, é 19. A gente tem aqui, sei, com 28 bebês. Então, imagina 28 bebês entre 4 e 10 meses. Um chorou, todo mundo chora. O de 4 meses tinha acabado de dormir. O outro tá aprendendo a falar. Aprendeu a falar papai e mamãe. Grita o dia inteiro, papai e mamãe. Então, aprendeu a bater também. Tem isso. Aprendeu a andar. Aprendeu a andar. Então, é como nós falamos. Pensar em inclusão é muito isso. Como que eu consigo adaptar meu ambiente para receber as particularidades, as necessidades das crianças, e não as crianças ter que se adaptar ao nosso jeito de trabalho? Lá na nossa unidade, a gente faz muito estudo de casos de cada criança. Então, a gente pega lá desde da família, né, e o quanto que eles necessitam de suporte ou de encaminhamento. Então, isso tem surgido bastante resultado, assim, na questão de incluí-los, né, num contexto melhor. Esse é o caminho. Pode passar, Samara. A gente nem dá conta aí desse...
desses slides. Mas você vê, para a gente também não ficar presa a eles. E aí, como nós estamos falando, quando a Priscila até falou isso agora, da gente fazer estudo de caso, é isso, é muito que a gente fala lá, que é a tematização da prática, que eu falo para elas, que é entender a nossa prática como um grande laboratório. Falo para elas que enquanto isso não ficar muito claro para elas, que toda a nossa ação é de pesquisa e a gente pesquisa sobre as crianças, é sobre as crianças, para atender a necessidade das crianças, a gente não consegue entregar um trabalho com excelência. Porque eu preciso me relacionar. Eu falo para as professoras, a gente precisa de relacionamento. Relacionamento é entrega, dos dois lados. Se relacionar é muito difícil. Porque se relacionar é eu aceitar tudo que vem do outro, e o outro aceitar tudo que vem de mim. E muitas vezes o que vem do outro é muito pesado, é demandoso. E às vezes a professora também não aceita, né? Eu vejo muito, às vezes eu pego ali planejamento semanário, e aí quando a gente vai fazer alguma sugestão, tem sempre, né? Ah, não, mas eu já pensei assim, assim. Não, mas se você pensar assim, vamos tentar, né? Colocar assim que vai incluir mais as crianças. Não, mas essa daqui já está fechadinho, eu já montei tudo, tá tudo padronizado, com as cores, com as formas. Então, ela não está preparada para aceitar também essa questão da fala, né? Da sugestão. E o quanto que a Priscila traz isso, o quanto eu acredito que nos falta, como professores, educadoras, ser autorais. Porque a gente tem medo de arriscar. É ser autorais, sabe? Ser autor mesmo da sua história. Hoje a gente sabe que muitas professoras ficam presas aos Pinterests, a entrar os Instagram, as redes sociais, que eu vi um sei que posta isso, que um sei que posta aquilo, que eu vou copiar para o meu. Lembra que nós falamos que cada criança é única? Será que aquela minha turma está preparada para isso? Será que minha turma precisa daquilo? Né? Será que era para minha turma? O meu território é o mesmo? É isso. Então, quando eu falo de ser autoral, nós falamos de pensar no indivíduo, nas necessidades, na nossa identidade, né? Cada sala tem a sua identidade. Muitas professoras não param para pensar isso, que a sala é a identidade dela. Uhum. Né? O quanto nós temos que ser autorais. E falar em ser autores e ser autorais, nós entramos muito nessa questão, né, do respeito à questão racial, né? Respeitar as diferenças, né? Porque o outro tem uma cor de pele diferente, tem uma cultura diferente, tem uma religião diferente, tem origens diferentes, né? Então, quando nós falamos de 100% de diferenças, nós falamos que tudo isso envolve um percurso muito grande de diversidade, de pluralidade, que mexe com a gente em algo histórico, que essa é a nossa dificuldade, é o histórico. Lembra que o histórico é o padrão? O histórico nos tira a identidade, o histórico nos tira o autoral, porque eu tenho que fazer dentro do que já deu certo, do que já existia, do que todo mundo já fez. Então, a gente tem a chance mínima de dar errado. Aí eu pergunto, dá errado para quem? Se as nossas crianças são hoje. Né? Dá errado para quem se eu estou no hoje, eu estou no agora? Então, é pensar as minhas crianças no hoje e no agora. Então, quando nós até falamos muito de reconhecer as crianças, de reconhecer o meu território, como a Priscila trouxe aí, do que é o meu território e quem são as minhas crianças, eu falo que é isso, o professor ele tinha que pensar todos os dias, quem sou eu dentro desse espaço? Né? Qual é a minha identidade? Será que eu sou autoral dentro da minha sala? Será que eu sou autora de tudo isso aqui? Será que eu escutei as minhas crianças? Que as minhas propostas partem diariamente de escutas, de indícios? Porque às vezes a gente fica, é tão difícil fazer relatório descritivo, é tão difícil fazer o relatório das crianças. Eu falei, gente, não. Escutem as crianças, sentem no chão da sala, a gente vê. E eu falo, fazer relatório não é ir atrás muito das poéticas que tem aí, não, da pedagogia, que a gente vira poetisa, que você
cria toda uma firula para o desenvolvimento das crianças. Não, gente, é só você falar do ser. Ou faz o Ser, copia e que é o cola, né? Joaquim. É o ser Joaquim. Quem é o Joaquim? Né? O Joaquim no meu espaço. Como que ele chegou? Como que ele, nossa, se apresentou a mim? Como que eu acolhi? Como que nós construímos esse vínculo? Ele chegou de primeiro momento já me abraçando? Não, às vezes o Joaquim foi falar comigo depois de 3, 4 meses. E às vezes a gente nem coloca isso, porque isso não é importante. A gente só coloca que o Joaquim atingiu a autonomia. Não, a autonomia vem de vínculo, a autonomia vem de respeito, a autonomia vem de construção. Eu só me sinto autônomo quando eu me sinto seguro. O Joaquim só vai se sentir autônomo quando ele sente segurança da professora. Porque ele não vai mais precisar ter alguém para fazer com ele. Ele já consegue fazer sozinho. Então, é segurança. Autonomia é vínculo. Né? Então, essa construção, nós vamos falando disso, desse respeito. Então, quando nós falamos de pensar até essa consciência racial, quantas vezes o racismo estrutural ele está ali, naquele meio, ele está ali aparecendo, ele está ali sendo construído ainda por conta da nossa história, porque a gente tem, como a Priscila falou, muitas professoras que vivenciam disso ainda, e que acham que é mentira, é frescura. Quando a gente escuta, quando a gente lê o livro da Eliane Cavaleira, né, quando ela fala do silêncio escolar ao silêncio do lar. É o silêncio do lar. Ou né? troca, né? Isso. Que ela fala que as crianças pretas, as que ficam horas sem trocar, as que não recebem o acolhimento, as que podem esperar, as que choram mais. É real. As que não têm o diagnóstico, né? Porque é real. A criança que tem o diagnóstico, a criança autista é aquela branquinha que está lá, porque normalmente as crianças pretas é porque elas estão sofrendo alguma coisa em casa, estão sendo violentadas, marginalizadas. Agora, Sim. a criança branquinha do olho azul, não, elas realmente têm uma questão neurológica. Sim, ela tem uma condição. Sempre essa é a palavra, ela tem uma condição. E aí, como você falou, porque isso aí está enraizado, é o tal do racismo estrutural, sim. Mas quantas pessoas não estão abertas para mexer nisso? Né? Porque E todo esse mundo livro hoje da Eliane Cavaleira é um livro pesado para se ler se você não tiver muito aberta a ele. Mas minuciosamente é no nosso dia a dia. Lá na nossa unidade, todas as pessoas que são contratadas, elas passam por uma formação antes de iniciar e a temática é a leitura desse livro. Então, antes de chegar na unidade, elas leem esse livro e aí depois a gente discute em momento formativo, toda a equipe. Porque, como você falou, é um percurso que tem que ser construído, ninguém chega sabendo de nada, ou tudo. Mas aí como eu sempre falo, quando a informação chegou, não dá mais pra gente começar a continuar fazendo errado, né? Boa. Eu falo, quando a informação chega, acabou. Chegou a informação, não tem mais as desculpas. Ô, Então, Mari, você poderia fazer um grupo de estudo voltado para essa leitura aí, viu? Super top. Olha, interessante. Nossa. Interessante, vamos pensar sobre isso. E aí, como nós falamos, o quanto tem isso aí enraizado ainda. Porque, como vocês falaram, eu não quero mexer, eu tenho aquela ideia de que eu respeito todo mundo porque todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual. Cada um é diferente. Nós somos plurais, e isso é muito importante ser plural. É importante ser plural. É importante fazer esse movimento de entender que tudo é diverso. É importante. Porque a partir de quando eu reconheço isso, eu começo a respeitar e ter empatia pelo outro, pela dor, pela origem, pela cultura, pela história. E aí é respeito. Respeito não se entra nenhuma classificação de juízo. Porque você é o que você é. Quando eu tenho respeito, não entra nenhum movimento de juízo que a Samara poderia ser assim, a Priscila poderia. Não. Respeito. Elas são quem são, eu respeito. Ponto. Não sou obrigada a aceitar.
porém respeito. Então, pensando sempre nessa ótica, é o que a gente tem que pensar para as crianças na escola, né? Quando eu falo de pensar atitudes antirracistas, a gente fazer reconhecimento, reconhecer cultura, né? Que é uma coisa que esses dias eu trouxe até, não sei, foi muito interessante, porque eu trouxe a questão muito forte da questão da escola ser laica, né? Então, assim, hoje a gente tem dentro das escolas vários movimentos religiosos e que eles acabam sendo predominantes, às vezes, nas funções. Uhum. E aí eu cheguei, eu falei assim, gente, aqui não, aqui é institucional, institucional. Isso aqui é um centro de educação infantil, não são igrejas, não são templos. Então, assim, aqui a gente não professa a nossa fé. E a Aqui gente respeita a fé segue de todo mundo. documentos, né? Documentos norteadores. Aqui nós seguimos leis, instrução Pronto. normativa. A gente não segue uma religião específica. Isso. E assim, você tem a sua religião, eu te respeito, e você respeita a minha, e tá tudo ok. Aqui dentro a gente não professa nossas fés. Então, eu não oro na cabeça das crianças, eu não oro pelas crianças enquanto estão dormindo, eu não rezo pelas crianças, né? Eu não benzo as crianças, eu não faço nada com as crianças. Por quê? Teve uma vez uma colaboradora, né? Perguntou se ela podia fazer todas as manhãs uma oração lá, né? Aí eu fiz a seguinte, devolvi a pergunta para ela, mas quanto tempo vai durar essa oração? Ela, não, é rapidinho, no máximo 2 minutos, 3 no máximo, a minha oração é rápida, é só para a gente, né, agradecer e iniciar o dia bem. Eu falei assim, eu acho que vai ser mais tempo e a gente não tem tempo para isso de manhã. Ela, não, como assim vai ser mais tempo? Eu falei, por quê? Eu vou fazer 3 minutos da sua, 3 minutos da minha, 3 minutos. A gente vai ficar aqui mais de 40 minutos fazendo oração. Porque se você vai fazer a sua, você vai ter que escutar a minha. E você vai ter que escutar a do outro. E aí, quem não tem religião, como é que vai ficar nessa situação? E aí se resolveu não fazer nada. Porque a gente começa a entender que inclusão é isso. É respeitar o outro a partir do que ele é e vem. E simplesmente não querer alterar ou mudar e fazer que ele seja igual a alguém. Né? Porque a inclusão é isso, eu não vou ser igual a ninguém. Então, é pensar isso, inclusão de deficiência, inclusão racial, inclusão religiosa. Nós estamos falando de incluir alguém. Quando eu incluo alguém, eu estou incluindo ele a partir do sujeito que ele é. E incluir a partir do sujeito que ele é, eu tenho que respeitar tudo que traz ele. Porém, como a Priscila falou, a gente não vai ter que ter a obrigatoriedade de partilhar daquilo totalmente. Esse é o grande respeito, né? Então, pensando nisso que eu penso também o lugar do outro, de uma pessoa preta, de uma criança preta, né? Nós vamos saber que uma pessoa branca, ela parte dos seus privilégios, e que a pessoa preta, ela vai ter toda essa condição histórica que a deixa atrás em vários aspectos de pertencimento, de reconhecimento, de estabilidade, né, de intelectualidade, porque tudo para você chegar até ali é 2, 3 vezes mais difícil, porque a gente tem que lidar com uma história que nos coloca num lugar que não deveríamos estar. Então, a todo momento, essa história tenta nos matar, tenta nos aprisionar, tenta nos colocar novamente lá no tronco, tenta nos colocar novamente no nosso lugar de senzala, né? Então, todo momento essa história nos lembra que a gente veio de um lugar que a gente só servia para 2 funções. Ou serem, né, eu até falo, fetiche dos seus senhores, tanto homem quanto mulher, ou ser serventes, tanto sexuais quanto funcionais. A gente só tinha essas 2 funções dentro de uma história. Então, quando a gente sai dessa questão histórica para se tornar gestor, para se tornar chefe, para se tornar patrão, né, para ser intelectual, a história tenta nos lembrar que não, a função de vocês não é essa. E aí,
infelizmente, isso aparece na vida das nossas crianças, porque são as crianças pretas que estão lá sentadas na sala e que a gente, no dia da festa, não deixa ele recitar alguma coisa. Ah, porque a mãe dele não, a mãe dele é doméstica, ela trabalha muito, não vai ter tempo para estudar com ele. O versinho. Ah, eu acho que ele não é nem tão inteligente para falar o versinho, ou ele não vai dançar na festa. Ah, eu não vou nem pedir para a mãe dele a roupa, né? Ou faz qualquer coisa, porque ele é tão pobrinho. A mãe dele não vai nem ligar se não levar o presentinho da escola. E aí a gente continua fazendo o efeito do racismo estrutural, né? Ele tem que ficar lá no lugar de servência da senzala, né? Ele tem que voltar para lá. Ele não precisa ser priorizado. Então eu falo que incluir vai muito além só de aceitação, né? Eu falo que inclusão é humanização. A gente humaniza o outro dentro da sua deficiência, da sua raça, das suas particularidades. Então, eu acredito muito nisso, que incluir é reconhecer, é dar existência ao outro. É falar assim, ó, você faz parte do seu jeito, das suas particularidades, na sua necessidade, você faz parte. Teve você falando isso, Mari, de reconhecer, né? Eu sou uma pessoa, eu estou hoje na direção do espaço, mas eu não sou uma diretora que vai de salto, que vou maquiada, né? Eu não costumo comprar roupas de marca, então eu sou bem básica, assim, eu vou de All-Star trabalhar. E aí teve uma vez que eu estava na frente, próximo do portão, com a coordenadora, e aí chegou uma pessoa para entregar um currículo. Aí a pessoa falou assim: vocês podem entregar na mão da coordenadora ou da diretora? Aí a gente uma olhou para a cara da outra assim, aí tá bom. Eu já falava bem assim, ó, tá em mãos. Está em mãos. Prazer. Tá bom, será entregue. Tá entregue. Eu entendo muito bem, viu, sobre isso. É isso. É triste. Samara, pode passar aí o slide. Cadê a coordenadora? Eu vou de uniforme trabalhar. Eu vim falar com a coordenadora. É isso. Mas... Quanto tempo a gente tem? Já fala. Então, né, meninas? Era uma hora, já ultrapassou, né? Nossa! E olha, ninguém mandou a gente embora, que bom! Então, assim, Priscila, 5 minutos para a gente terminar de resumir isso aqui, ó. Vamos. Mas assim, a gente trouxe... Tá maravilhoso, como que a gente vai mandar vocês embora? Ai, olha, Andréia, vocês estão se comprometendo. Tá maravilhoso. Ai, que bom. Gente, nós levantamos esse ponto aqui que a gente achou bem importante, que era os desafios e as oportunidades, que entra muito no que a Day foi trazendo lá no começo, né? E dessas dificuldades que a gente tem, dos desafios que são diários, e a gente acabou trazendo pontos bem fortes que a gente encontra diariamente para essa inclusão não acontecer, que são esses preconceitos inconscientes, né? Os professores acabam tendo esses preconceitos inconscientes, que é o que lá no começo da nossa abertura nós falamos de uma conscientização. A gente precisa estar consciente. E ser consciente é se reconhecer. Eu falo que é muito duro a gente reconhecer dentro da nossa prática o quanto a gente ainda é racista. É muito duro a gente reconhecer dentro da nossa prática o quanto a gente ainda é machista. É muito duro a gente reconhecer na nossa prática o quanto a gente é capacitista. E foi o que a Samara falou. Mari, isso é difícil a gente falar com a professora. Quando eu chego e falo para uma professora, olha, a sala, ela não se adaptou a você. E ela leva aquele choque, tipo, o problema então é comigo? Não, não tem um problema. Não, mas aquele momento não é o seu, a sala não era ali para você. Então, nós vamos pensar uma nova sala, vamos pensar uma nova logística, vamos pensar novamente isso, porque o se reconhecer, o estar consciente, é pensar que quando eu me reconheço, eu consigo sair de uma vaidade e entrar dentro, entrar dentro é muito redundante, mas entrar e reconhecer que eu vou precisar mudar, eu vou precisar mexer. E mudar e mexer é movimento, é renúncia,
é avaliação, é reflexão, que isso tinha que ser diariamente para a gente. Faz parte da prática pedagógica. Refletir todo dia a nossa prática. Então, quando nós falamos de ter os preconceitos inconscientes, nós temos ainda. Quando a gente vê uma criança com coriza, a gente fica com nojo de limpar a coriza dela, ou a gente limpa com força, né? Eu vejo tantas pessoas que chegam assim no nariz da criança e puxa e limpa, tem que limpar. Não, eu abaixo, eu falo, licença, a propósito de limpar o seu nariz, eu falo, porque eu, quanto adulto, seria tão invasivo alguém chegar desse jeito em mim? Ninguém vai chegar desse jeito em mim, porque eu chego e invado o corpo da criança assim. Venho por trás dele, puxo o nariz dele e tô limpando o nariz dele. Não, a gente pede licença, a gente, né, comunica. Ó, a Pro vai limpar o seu nariz. Eu posso limpar o seu nariz? Vamos lá na frente do espelho para você ver a Pro limpando o seu nariz, para você também aprender. Lembra, eu crio oportunidades de trazer autonomia também. Então, eu acredito que buscar a sensibilidade, né, essa reflexão aí diária, a gente começa a romper com os preconceitos. Então, a gente começa a promover a mudança de atitude. Acredito que falta muito dentro do rompimento dos preconceitos as mudanças de atitude, porque a gente ainda tem muito discurso, mas a gente tem pouca ação. Então, hoje a gente senta e escuta todo mundo falando sobre uma educação antirracista, sobre uma educação inclusiva, não capacitista. O discurso é lindo. Só que quando a gente chega na ação, a gente tem dessas crianças pretas nojo, raiva, ideia marginalizada sobre ela. Dessa criança que é deficiente, a gente tem dó, a gente tem agonia, a gente tem medo do que ela tem. A gente não sabe trabalhar com ela. A gente não sabe trabalhar com ela. Então, quando eu falo que a reflexão e a sensibilização, ela rompe com o nosso preconceito. Porque quando eu me sensibilizo, eu me abro. E quando eu me abro para o novo, eu rompo com o pré-conceito. Aquilo era um pré-conceito. Não, eu vou para o conceito total da coisa, conhecer sobre ela e aceitar o que ela tem a me trazer de novo para eu pensar, né? Acredito que esse é o caminho, né? De a gente refletir esse desafio, essa oportunidade. Pode passar, Samara. Pri, você quer comentar sobre esse? A gente falou, né, bastante sobre essa questão da resistência às mudanças, a questão da professora, né? Tem a questão da rigidez, que não é só na criança, sendo no adulto também. Eu percebo, né, uma dificuldade imensa quando é troca assim de território, por exemplo, uma professora que vem de uma escola particular. Quando ela chega numa escola pública, numa escola, né, numa creche conveniada, é totalmente diferente o comportamento dela, a ação diária dela, e é um trabalho, parece que, do zero, né? A realidade que ela tinha lá, muitas das vezes, não tinha nem crianças com deficiência, quanto mais criança criança preta, né? Criança com outra cultura. Então, é uma reconstrução e muitas não estão abertas para essa reconstrução, né? Então, essa questão de resistência à mudança, a gente encontra muito em professoras que vêm de um outro município, que vêm de um outro lugar, de um outro território, de um outro serviço. Sim. Pode passar, Sá. Isso que a Priscila até falou é o quanto a gente até, né, mencionou aí, que é esse caminho para a equidade, que é eu pensar como que eu chego nesse ponto que a Priscila falou de abertura, de mudança, de refletir e de aceitar uma abordagem inclusiva, porque hoje nós vivemos abordagens inclusivas em todo canto, né? Pensar o currículo hoje é pensar o currículo de forma inclusiva na sua completude. Então, quando nós falamos disso, né, essa equidade, pensar a equidade, a gente vai falar o que nós conversamos lá no começo, o quanto eu tenho que aprender a observar e conversar, entender que é necessidade e interesse.
ainda a escola não entendeu isso, o que é necessidade e o que é interesse das crianças. A gente ainda parte de muito do que a gente acha que a criança gosta, do que a gente acha que criança brinca, do que a gente acha que criança faz, porque a gente tem 300 anos de pedagogia, então a gente fez 300 anos, sempre deu certo com as crianças e nós vamos continuar fazendo. Não, nós temos que começar a entender que pedagogia se constrói diariamente, né? Eu falo que eu amo Piaget, Vygotsky, Vallon, Pickler, Montessori, todo mundo, né? Saldo a todos eles, até nossas ancestralidades que nos ensinam muito, que se a gente vai falar de brincadeira de chão, é África, né? A gente vai falar de África, né? Nós vamos falar de música, de dança, de corpo, de gesto, de movimento, é África, né? Esses corpos que já dançavam. Então, assim, só que tudo isso vem para nos dar base, nos estruturar, que é a literatura, nos incentivar a abrir o olhar. Abrir o olhar, eu começo a observar e conversar dentro do que é necessário e interessante do meu território. E aí eu faço as minhas pedagogias. Faltam as nossas pedagogias, né? Eu falo que a gente ainda a gente copia pedagogias. A gente precisa de ser autoras, ter pedagogias. Pode falar. Quem falou aí? Eu acho não que alguém... consegui ver comentários. Ah, tá. E aí, outro ponto que é bem interessante é isso, é pensar como que eu penso adaptar essas práticas, né? Até eu acho que é um desses comentários, né? Como que a gente faz essas adaptações pedagógicas? Quem são as minhas crianças? Né? Como que eu posso pensar em inclusão? Nossa, quantos autistas eu tenho? Como esses autistas se relacionam com as coisas? O que eles gostam? Né? O que dispara a crise, o que não dispara? É isso, é necessidade e interesse. Eu tenho autistas que brincam só com água, gostam só de água. Gente, todos os dias da semana tem água. Em algum momento do dia, 2, 3 momentos, às vezes no dia, tem água. Tem propostas voltadas, cantos na sala, cantos no parque, né? Eu tenho na sala, tipo, como se fosse uma caixa transparente alta, e aí eu fiz um mini mundo aquático para um autista só, porque ele precisa ficar com a mãozinha lá mexendo. Só ele fica naquele cantinho. É um mini mundo. Com todos os bichinhos aquáticos, ele fica lá. Só ele, todas as outras crianças entenderam que aquela é a necessidade dele. Então, eu adaptei o espaço para ele. Pensei ele dentro daquele espaço. Por quê? Os outros gostam dos outros cantos, né? Osasco, a gente aqui é muito forte dentro dessa ideia de cantos, né? De contextos reais. Então, a gente tem muito cantos médicos, cantos de cozinhas reais. Então, assim, as outras crianças gostam desses outros ambientes. E ele não, ele só gostava daquilo. Mas foi muita observação, foi muita conversa para trabalhar em cima da necessidade dele. Então, pensar que eu tinha que criar esse espaço seguro e respeitoso para todo mundo, e eu tinha que saber escolher o que era necessidade e interesse naquele momento de cada indivíduo ali daquele espaço, porque, como eu falo, tem a galera da casinha, tem a galera da pista de carro, tem a galera dos dinossauros, nós temos eles em formação de galerinha. Eu falo que a gente que é professora, a gente que fica batendo cabeça, é só a gente parar e mapear a sala. Vocês já fizeram mapeamento de sala? Mapeiem as crianças de vocês. É uma delícia. Olha, eu tenho 5 que gostam de dinossauro, eu tenho 5 que gostam de casinha, eu tenho 5 que gostam de carrinho. Mapeia a sala e monta a sala em cima da necessidade e interesse deles. Vocês vão perceber o quanto a sala flui, o quanto a sala desenvolve. E aí a gente começa a perceber que isso são escolhas de recursos dentro da cultura deles, né? O quanto que tem criança que traz cultura para dentro da sala, em comida, em fala, em comportamento. E o quanto é importante essa entrevista com a família, né? Muito. Saber de qual região essa família é, porque muitas crianças vêm de outros estados, principalmente Norte e Nordeste, que são acostumados a comer com farinha. Então, se a criança não está se alimentando dentro da creche, é por algum motivo, e você tem que conhecer essa particularidade. A criança só come com a farinha? Vamos ofertar a farinha.
Isso mesmo. Então, é isso, é comunicação, observação e atender necessidades e interesse. Eu creio que a creche é nessa construção. É isso. Escuto, depois que eu escuto, eu observo, comunico como? Dentro do que tem necessidade e interesse. E é isso que a gente vai entender que é, de fato, um valor, o que é real. Porque não adianta a gente estar lá no copia e cola de tudo que está de fora, de tudo que é lindo, de tudo que é especial, que acontece lá em Régios, em Budapeste, que eu sou apaixonada. Gente, eu sou uma das que mais se encantam com essas abordagens. Mas eu falo que elas só me fizeram tão bem de pensar cada vez a minha realidade. Porque eu me debruço cada vez mais a mim e falo, uau, quanto a gente é rico de tantas coisas. E quanto a gente ainda não enxerga. Porque ainda a gente só fica preso aos problemas, o que falta nas nossas creches. Então eu falo assim, se a gente for ler de fato a história de Régio começa como na Segunda Guerra Mundial, onde estava tudo acabado. A história de Pickler começa no orfanato, onde que as crianças não tinham nada nem para comer, nem para viver. Então, assim, tudo era partido do nada. Então, assim, quando as professoras vêm e me perguntam, Mariana, a gente não tem nada para eles brincar. Não tem nada para fazer. Eu falo, se inspire em Pickler, se inspire em Malaguzzi e faça do nada uma pedagogia acontecer. Aí elas dão risada. Eu falo, se inspire. Nós montamos lá na unidade um ateliê do nada. Que a gente foi encontrando coisas, né? Pinha, pedra, tem de tudo nesse ateliê. E são as coisas que as crianças brincam tanto dentro quanto fora. Então, quando elas estão fora, elas também estão brincando com esses materiais que são colhidos da natureza. Então, quando a professora fala, nós não temos recursos, nós não temos dinheiro, nós não temos os melhores materiais, mas e o que vocês estão fazendo para fazer diferente? Para ter outras possibilidades, porque vocês conseguem colocar um móvel, fazer uma piazinha com caixa, por exemplo. A gente não precisa comprar lá o de madeira. Seria ótimo que tivesse o de madeira? Seria, mas a gente tem que se adaptar à nossa realidade atual. Sim, e aí, ampliando até isso que a Pri trouxe, o quanto essas situações, que foi o caso de Régio e caso de Pickler, que era a diversidade fazer a gente pensar e ser autoral. Pickler só se tornou Pickler por conta da diversidade. Malaguzzi só se tornou Malaguzzi por conta da diversidade. Eles não tinham uma creche pronta. Ela não tinha um orfanato pronto. Ela teve que fazer, tanto que ela mandou 11 pessoas numa paulada embora de uma vez e ficou sem quase ninguém porque ela queria começar do zero, toda uma estrutura de como reconhecer criança como pessoa. Então, assim, nem funcionária ela tinha, porque ela acreditava em outro viés de educação, de como educar um corpo infantil. Então, é isso, às vezes a mudança ela vai partir da gente. A transformação, ela parte da gente. E muitas vezes é sozinho, né, Mari? É isso. E aí começa tudo da gente. Então, por isso que eu até falo que o quanto a força da escola é grande, a gente ainda não consegue identificar, a gente está perdido, cegos, porque a gente só fica preso aos problemas. A gente não consegue chegar soluções. O quanto as famílias são potentes. Teve uma época que a gente queria fazer coleção de colher de pau. A gente colocou na internet, a gente pediu para as famílias e chegou mais de 20 colheres de pau e compôs o acervo das colheres de pau. Então, sempre tem, em alguma família, alguém que está descartando uma mesinha, descartando uma cortina, um tapete. Isso vai compondo a sala de alguma forma. A gente não precisa sair. Sim, e isso quer dizer o que a Priscila está falando, o trabalho com a família. O quanto nós, como escola, não temos ainda afinidade com as famílias. E lembra sobre quem tem que se adaptar? A gente que tem que fazer adaptações como escola. Então, quem tem que fazer os vínculos? A gente como escola, a gente que tem que conhecer a família. Não é a família que tem que vir conhecer a gente. A gente que tem que dar essa abertura para a família, a gente que tem que conhecer, a gente que tem que comunicar que está faltando, a gente que tem que comunicar que precisa,
A gente que tem que comunicar que, olha, mãe, não tá fácil. É a mesma coisa que eu comunico quando eu tô com uma mãe que é atípica. Mãe, o fulano, né, ainda não passou, tá sem medicamento, tá tendo muitas crises. Mari, não, eu acho que seria legal ele ficar só meio período. Você tem certeza? Tenho, Mari, porque a carga sensorial para ele é muito forte. A gente sempre conversa. Comunicação. Agora, imagina se eu ligo para ele e falo assim, ó, vem buscar o teu filho que ninguém tá aguentando ele. Aí ela começa a fazer o de propósito. Vou largar ele aí, porque é direito dele. Só para vocês verem que é direito dele, vocês vão ficar com meu filho. Então, comunicação gera vínculo, né? Então, falta comunicação. Pode passar, Samara. Tá acabando, gente. Não, já acabou. Só essa mãozinha aí já é ótima. Então, assim, eu acredito que esses 3 últimos slides, a Samara pode depois disponibilizar e passando aí para vocês. Ele vai fazer eu acredito que é o melhor, é um convite, né? Eu concluo que a gente convida vocês a não desistir, né? A gente não solta a mão de ninguém, não desistam. Não é fácil? Não é fácil. Falo do chão que é diariamente? É diariamente. É todo dia? É todo dia. É constante, é chegar na creche 7 da manhã e sair 5:30 da tarde, que é o meu caso. Às vezes, querendo fugir de segunda a sexta. Sim, com mais de 135 crianças no espaço para você dar conta, sim. Mas eu falo, é tão importante, é tão rico quando a gente atingir uma família, uma criança, e a gente olha e fala assim, uau, vale a pena, a gente não anda só, a gente não tá só. Vale a pena. Quando você chega e você começa uma investigação de uma criança lá no B2, e ela chega agora no maternal 2, sendo assistida, tal, indo para outros lugares, e a mãe fala assim, olhar para você, chorar com você e falar, ele aprendeu a falar aqui, diante de todos os diagnósticos dele, ele ia ser um autista não verbal, e ele já fala te amo, ele fala o nosso nome, tem um lá que já tá até falando palavrão, eu falei, gente, para quem não falava, tá falando até o que não presta agora mais. O meu virou corintiano numa família de palmeirense. Vai ser, meu Deus, ele escolheu a briga. Então, assim, isso é muito rico pra gente, ver que a gente faz parte da transformação de um mundo. Lembra que eu falei para vocês? Cada criança é um universo. Então, assim, se vocês mudam a vida de uma criança, vocês estão mudando um universo, vocês estão mudando um mundo. Então, não desistam, sintam-se convocadas, né, diariamente a resistir, persistir. Vocês não estão só, estamos aí à disposição nas redes sociais, pode chamar, pode pedir socorro, né, que a gente está aí. Eu falo que, para mim, o mais importante de todo o nosso conhecimento, que ele também é diário e é construído, eu falo que é ele ser partilhado, porque o conhecimento que ele não é partilhado, ele não tem fruto nenhum. Ele não acolhe ninguém, né? Então, acredito que se eu compartilho diariamente com o outro, o pouco que eu sei, eu acolho e a gente se acolhe, a gente não desiste, a gente segue, a gente multiplica. E quando vê, eu falo, a gente atinge quem a gente sempre esperou atingir, as crianças, né? Exatamente. É isso, é para isso que a gente está aqui, para atingir e fazer com que chegue nas crianças o melhor atendimento, o melhor acolhimento, né? O melhor lugar do mundo para eles ali, de um futuro que está chegando, que vai ser aberto por nós, por vocês. Quem está hoje abrindo o caminho aí dessa mata são vocês. Então, para eles passarem sem machucar os pezinhos, porque a gente vem de uma fase que a gente sangrou para chegar até aqui, né, Pri? Né? Todas vocês sabem disso, né? Que vocês sangraram para chegar aqui. Então, a gente está numa fase de abrir caminhos, né? Então, eu acredito que construir sempre, né? Sim. É isso, gente. Perdão pelo horário de 2 horas aí. Pelo amor de Deus. A Samara não vai chamar nunca mais a gente. Nunca mais. Acabou, amigo, o convite. Imagina. Maravilhoso. A gente precisava Ai, ouvir. gente.
E tem pouca gente falando sobre isso, né, bonitas? Pouca Sim. gente fala sobre neurodiversidade. Olha o privilégio que a gente tem aqui nos encontros. Ai, Já que vou bom. baixar, eu vou deixar baixar aqui a gravação e vou subir para o YouTube e vou compartilhar com vocês. Mari, Ai, tá ótimo. amei ouvir você. Hoje eu vi você assim mais de perto, né? Eu sempre escuto Ah, esporádico, mas que potência. Priscila, você está bem acompanhada, né, Fia? Ai, minha olha, amiga. eu falo, a gente não anda só. Eu falo, por isso que nós estamos aqui, ó. Amei o comentário da Andréia. Andréia, esse é o caminho. É isso.